Glória a Deus. Nessa noite eu vou cumprimentar os irmãos e as irmãs que fazem parte do nosso canal. Em nome de Jesus. Continua deixando like no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, compartilha. Que Deus abençoe cada pessoa que tem nos ajudado. Estamos na série de Davi. Estamos pregando o livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos fazer um resumo de 1 Samuel 27, 28, 29 e 30, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos deixar a nossa Bíblia aberta no livro de 1 Samuel 27, 28, 29 e o 30, vamos dar um resumo, porque essa série já está quase para terminar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou louvar a Deus nessa noite. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistir estou. E quando a minha voz escutar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.
cuidando de mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Sim, meu Deus, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, pela tua misericórdia, meu Pai, por nós estar aqui nessa noite, meu Pai, para transmitir a tua palavra, Senhor Jesus. Que não seja eu aqui pregando da minha vida, do meu ego, da minha carne, Senhor, mas que seja o Senhor, meu Deus, falando conosco, meu Pai. Fala conosco, desce no teu altar, venha ungir tua palavra, venha ungir sobre os nossos corações a tua palavra, Senhor. Coloca, Deus, anjos de fogo aqui no altar. Coloca aqui dentro da congregação, meu Pai. Acaba, Deus, anjos, Senhor, nas portas da igreja, Pai. Repreende todo espírito perturbador, toda maldição, Senhor. Nós damos ordem ao mundo espiritual para que dobre o joelho. E ao nome de Jesus Cristo, todo mal seja queimado e quebrado e lançado por terra. E o nome de Jesus seja para sempre glorificado, e teu nome seja exaltado, que haja cura, milagres, sinais e maravilha na nossa vida nesta noite, todo impedimento na alma, no espírito e no corpo, em nome de Jesus, Senhor, confirma a tua palavra nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho. 1 Samuel 27. Essa palavra, ela vai dizer da vida de Davi no território dos filisteus. A Bíblia vai dizer que Davi, depois que ele lutou contra o gigante Golias, que aquelas mulheres cantaram que Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ali Saul teve inveja de Davi. Então desde esse tempo Davi não teve mais paz. Davi começou a ser perseguido por Saul. Então Davi não teve mais paz. E no capítulo 27, nós vamos ver que Davi estava cansado dessa situação. Então, Davi vai querer ir para a terra dos seus inimigos, que eram os filisteus. E Davi vai sofrer duras consequências. Então, o capítulo 27, no versículo 1, vai dizer: disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou, passou com 600 homens, que com ele estava Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Aques em Gate,
ele e seus homens, cada um com sua casa. Davi com ambas suas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça em teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Então essa palavra vai dizer que Davi, ele no coração dele, ele tomou decisões erradas. Deus sempre guardou Davi de Saul. Até que nesses capítulos nós vamos ver que Saul chegou bem próximo de Davi e não conseguiu matar a Davi. Mas Davi, no cansaço, ele mesmo no coração dele, ele toma uma decisão de que ele precisava ir para a terra dos filisteus. E quem eram os filisteus? Os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus eram na terra onde Davi matou o gigante Golias. Então, Davi falando no coração dele: eu vou me esconder na terra dos filisteus. Porque se eu esconder na terra dos filisteus, Saul vai parar de me procurar e de me abandonar. Então Davi, preocupado com a sobrevivência dele, ele e os 600 homens que seguiam ele, 400 homens veio seguir ele naquela caverna de Adulão, e agora ele já estava com 600 homens que cria na sua liderança. E assim também é a nossa vida. As lutas e as provas nos cansam. Nós temos que ter muito cuidado com o cansaço. Porque quando nós estamos cansados, o nosso coração quer tomar decisões. E nós não podemos agir pelo coração. Quem é crente, quem é cristão, quem teme a Deus, nunca pode agir pelo coração. Sempre tem que ser consultado Deus, o que Deus quer de nós. E nessa passagem, Davi desconfia de Deus. Nessa passagem, Davi estava cansado. Então ele fala: se eu não for para a terra dos filisteus, Saul vai me matar. Saul não vai parar. E Davi foi e ficou ali. O número dos dias que ele ficou no versículo 7 foi 1 ano e 4 meses. Então agora Davi está pedindo para o rei da Filístia dar terra para ele ficar com seus homens na terra do inimigo. E assim também, irmãos, é nos dias de hoje. Quantas pessoas cansou das lutas, quantas pessoas cansou das provas e voltaram para o Egito, voltaram para a terra do inimigo. E terão duras consequências quando nós voltamos para trás, quando nós voltamos para a terra do inimigo. Então a Bíblia vai dizer que aqui nessa terra agora, Davi vai ter que lutar agora contra a nação dele, contra Israel. Ele agora tem que ficar do lado do rei da Filístia, e ali ele vai ter que servir ao rei da Filístia. E assim, irmão, é quando você deixa a casa de Deus, os princípios de Deus, quando você cansa, quando eu e você tomar atitude do nosso próprio emocional, do coração, nós vai voltar para o mundo, nós vai servir ao rei do mundo, ao reinado do mundo. Nós vai ter que ficar contra os princípios de Deus. E aquilo ali vai machucar muito a nossa alma. Nós vai ter uma vida como o filho pródigo, que deixou a casa do pai e foi embora, gastou tudo. Mas um dia ele levantou os olhos
e a mente dele voltou ao normal, e ele reconheceu que aquele lugar não era o lugar dele, ali as comidas eram de porco, e na casa do pai ele tinha tudo, e naquele lugar ele não tinha nada. E assim também Davi, no seu cansaço, ele volta para a terra dos filisteus. Agora o versículo 9. Davi seria aquela terra, não dava vida nem a homem, nem a mulher, tomava ovelha, vestidos e voltava a vinha a Aques. Agora que ele tinha que guerrear para o rei da Filístia. E dizendo Aques, sobre onde deste hoje? Davi dizia sobre o sul de Judá, sobre o sul dos Jaramelitas, sobre o sul dos Queneu. Davi não dava vida nem a homem, nem a mulher, o versículo 11, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu costume, todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo, fez ele por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. É assim que o diabo fala com o homem e a mulher que deixa a casa de Deus e vai para o mundo. Agora nós não vai mais servir a Deus, agora nós vai ser servo dele, fazer as vontades dele. Aqui o rei agora achou que Davi estava caído para sempre, que Davi aborrecia Israel e que Davi ia ser servo dele, porque agora Davi estava lutando, já era para o lado da Filístia, porque ele queria ter descanso de Saul. Então isso, esse capítulo 27 é para nós cristãos refletirem. Não agir pelo coração. Coração é terra enganosa. Quando nós passamos muitas guerras, nós cansamos e nós queremos fugir com as nossas forças, da nossa forma, da nossa maneira. Mas a palavra, quem dá sobre a nossa vida é Deus. Então não devemos nós fugir dos problemas, nós temos que consultar a Deus, e é Deus que dá a direção. O capítulo 28 agora, nós vamos ver que Davi vai sofrer as consequências. Da mesma forma, é você e eu que está ouvindo essa palavra. Se nós fugir de Deus, se nós desconfiar de Deus, se nós não consultar a Deus, nós vamos sofrer as consequências. Olha o capítulo 28, as consequências. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques, que era o rei, a Davi, sabe de certo que comigo sairá ao arraial tu e os teus homens, que eram 600 homens. Então disse Davi a Aques, assim saberá tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi, por isso te terei por guarda na minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, todo Israel tinha chorado, tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntava-se os filisteus, vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul, todo Israel, se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo o 28.
que aqui para Israel parecia que tudo acabou. Samuel, profeta, juiz, sacerdote, estava morto. Depois que Samuel morreu, Davi, que foi ungido, que tinha promessa de ser o rei de Israel, Davi estava cansado na terra dos inimigos. Agora, Davi ia ficar do lado dos filisteus, ia lutar contra a sua própria nação. Saul, que era o rei, estava desviado. Saul estava indo atrás de feiticeiro para saber o que ele podia fazer, porque Deus não estava mais dando orientação para Saul, nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. E assim também acontece na nossa vida. Tem hora que parece que aquela promessa que Deus fez para nós acabou. Tem hora que não há saída na nossa vida. Tem hora parece que não tem uma luz para brilhar na nossa vida. Assim é o capítulo 28 de 1 Samuel. Ali para o povo, para a nação de Abraão, para os filhos de Abraão, parecia que não havia saída. Mas Deus, Ele é fiel. Ele prometeu a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar. E quando Deus promete algo para nós, Ele que encarrega de cuidar de tudo que Ele prometeu. E agora Davi vai ter que lutar. Davi, que era um guerreiro, que amava Israel, que se rendeu ali contra aquele gigante Golias, derrotou Golias. Agora o rei Aques fala para Davi que ele vai ter que ir para a guerra com ele. E assim, irmão, é quando nós saímos dos caminhos de Deus. Quando nós queremos buscar descanso na terra do inimigo. Muitas vezes ali você vai ter que submeter ao inimigo. Você vai ter que fazer a vontade do inimigo. Mesmo que você conhecer os mandamentos, os princípios, mas você vai ter que ficar do lado do inimigo. Então, por isso que nós não devemos agir pelo coração. Nós devemos sempre consultar a Deus, para que nós não venhamos servir ao inimigo. Hoje, quem é o nosso inimigo? É Satanás. Se nós deixar a casa de Deus, se nós não consultar a Deus, nós vamos cair nas mãos dele. Aqui ele diz para Davi que Davi agora tem que lutar contra Israel debaixo dos seus olhos. E Saul, que era o rei, estava atrás de uma feiticeira. Olha a situação que estava Israel. Então ele foi, buscou aquela feiticeira, pediu para aquela feiticeira que trouxesse uma palavra para ele, que ele precisava de uma direção. E quem é que sobe ali quando a feiticeira busca a palavra para Saul? Quem sobe ali, aparece um espírito que vem na forma de Samuel. E a feiticeira descobriu que que Saul, como rei, foi lá com outros homens, lá no trabalho dela. E ali vem subindo Samuel, mas não era Samuel. Nós sabemos que quem morre não volta. Nós sabemos que quem trabalha com feitiçaria, ele sempre traz espírito falando que é o pai, é a mãe, é o tio. E não, então nós que somos cristãos, nós sabemos que nós não devemos consultar os mortos. Não era Samuel, ali era espírito de engano. Mas aquele homem vai passar de Samuel para Saul. E a palavra vai dizer aqui no versículo 15. Samuel disse a Saul, versículo 14, para nós entender. E lhe disse, como é a sua figura? É que ele pergunta porque a mulher gritou. Vamos pegar o 12 para nós entender. Então, vou 11. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou em alta voz.
A mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não tema, porém o que é que vê? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta? Visto que o Senhor te desamparaste e tem feito teu inimigo. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca. Disse: tem rasgado o teu reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Então nós vemos aqui a situação que estava em Israel. Deus não respondia Saul pela rebeldia dele. Agora ele estava buscando feiticeiro para saber o que ia acontecer com o seu reinado. Sobe um homem na figura de Samuel e fala para ele que o reino dele é rasgado e dado a Davi. E assim, irmão, é a nossa vida aqui na terra. Se nós não obedecer a palavra, se nós não consultar a Deus, a nossa alma, ela não vai ter paz. A nossa alma precisa de Deus. A nossa alma precisa de resposta de Deus. E ela fica da forma que ficou a alma de Saul, procurando pessoas para dizer o que ele devia fazer, o que ele devia agir. E assim é a alma de muitas pessoas hoje em dia. Então, meus irmãos, não vamos nos deixar enganar. A nossa alma precisa de Deus, da palavra, da obediência. Saul aqui era rei, mas estava perturbado, porque ele precisava saber o futuro que ia acontecer com a sua nação. E assim são muitas pessoas que por fora tem tudo, tem casa boa, carro bom, come e bebe bem, mas por dentro está perturbado, por dentro há um vazio, por dentro há uma busca. Aleluia! E ali vai cair nas mãos do inimigo, vai ser enganado, destruído, como Saul foi destruído. Então nós precisamos do Senhor, consultar Ele, caminhar com Ele, obedecer a Ele, seja qual seja a luta, o deserto, como foi cantado nessa noite. Não importa a situação, o que importa é se a mudança vem de dentro para fora. É o que Deus precisa, que o reino de Deus seja colocado em nós em primeiro lugar, porque se a nossa alma está em paz, se a nossa alma tem luz, o resto Jesus vai colocar no lugar. Agora, o que adianta você estar no reinado? O que adianta você ter um exército? O que adianta você ter tudo e tua alma ser perturbada? Labacanta, rabachobarai, rebriandaga, subicanta, labachobarabacanta. Assim era a alma de Saul. Agora nós vamos ver no versículo 20. Aí a Bíblia diz que Saul ficou com fome, Saul perdeu a força. Quando ali Samuel disse para ele: teu reino vai passar para Davi, está destruído teu reino pela tua desobediência. Saul caiu ali com fome, deu trabalho para a feiticeira teve que matar uma nuvia, dar comida para Saul, mandar Saul levantar do chão, porque Saul ficou triste, abatido. Ele sabia que ele ia ser destruído, e ali ele estava muito fraco. Ela mandou ele levantar, matou uma nuvia, alimentou Saul e os homens que com ele estavam. E é assim que acontece com o homem e a mulher que desobedece a palavra de Deus. Vai pagar o preço por não cuidar daquilo que Deus deu. Deus ungiu Saul,
Deus colocou Saul no trono, não era para ele ter inveja de Davi, não era para ele perseguir Davi, mas ele ficou com inveja do talento de Davi, e agora ele passa a perseguir, por isso ele é destruído. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que dia e noite orar pela nossa alma e pelo nosso coração, para que nós não venhamos passar uma passagem nessa terra de inveja. A inveja lá por dentro dos ossos, tem inveja do talento do outro, tem inveja da conquista do outro, aleluia, mas querer ser o que Deus quer que nós sejamos, o que Deus querer que nós sejamos, nós vamos ser aqui na terra. Agora, a Bíblia diz que aí ele levantou e trouxe diante de Saul e de seus criados, comeram, levantaram e foram naquela mesma noite, triste, abatido, sabendo que ele ia ser destruído. Agora nós vamos para o 29. Agora no 29, Davi, aqui no capítulo 29, Deus cuidou de Davi. Deus foi bom com Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que Davi sentia um peso quando disse: você vai ter que lutar contra a sua própria nação. Você vai ter que matar os homens da sua nação, as crianças e as mulheres. E assim, irmão, muita gente que está lá no mundo, nós devemos orar por eles. Muitos filhos pródigos que deixou a casa do pai, muitos desviados, nós devemos orar, porque a graça de Deus, ela cuida. Deus sabe trazer de volta, Deus sabe libertar, e Deus agora dá um grande livramento para Davi. Vamos para o 29. E ajuntaram os filisteus, todos os seus exércitos, em Afeca, e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Gisreu. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi, seus homens, ia com Aques na retaguarda. Disse então os príncipes dos filisteus: que faz aqui esse hebreu? Disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? Que coisa e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: fazem voltar este homem, torne ao seu lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se torne na batalha adversário, porque com quem aplacaria este seu senhor? Porventura não seria com a cabeça desses homens? Então os príncipes dos filisteus, quando viram Davi e os homens de Davi junto com o rei, disse para o rei: esse homem não vai lutar na nossa guerra, ele não vai subir para a nossa guerra, porque se ele for, ele é hebreu, ele vai virar contra nós. Faz ele voltar, não é para ele vir. Então Deus sabe trabalhar. Aqui Deus trabalha para Davi e seus homens. Não foi preciso Davi lutar contra o seu próprio povo. Não foi preciso Davi matar as pessoas da nação dele. Então o rei teve que mandar Davi de volta juntamente com os seus homens. Então Deus aqui mostra a graça de Deus. Aqui mostra que foi a graça de Deus que tomou a frente da vida de Davi. Por isso que Davi, o ministério dele é semelhante ao de Jesus Cristo. Porque aqui estava tudo perdido. No capítulo 28, Davi em terra estranha, Saul à busca de feiticeiros,
não tinha ninguém para defender a nação de Abraão. Mas Deus conhecia o coração de Davi, que ele estava nessa situação, porque ele estava cansado dos seus problemas, e ele queria um pouquinho de paz. Mas Davi nunca quis lutar contra a sua nação. Ele nunca quis destruir o seu próprio povo. Então a graça de Deus entrou e fez com que os próprios rapazes, os príncipes, não aceitassem, porque os príncipes desconfiou que Davi não ia ter coragem de matar o próprio povo dele. Então aí nós vemos a maravilha de servir a Deus. O como Deus é bom. Vai ter momento da nossa vida que parece que chegou ao fim do poço, que parece que não tem mais luz e saída. É aí que vai entrar a graça do Senhor Jesus. Então Davi volta com seus homens, o versículo 7. Volta, pois, agora, volta em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse ao rei Aquis: por que fiz, ou que achaste no teu servo, desde o dia que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, disse a Davi: bem eu sei que na verdade aos meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partir pela manhã, voltar à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Gisrael. Então nós vemos aí a graça de Deus. Deus não permitiu que o rei lutasse contra a sua nação. E Davi ali ainda falava: mas por que deixa eu ir lutar contra os inimigos do Senhor? E o rei disse: não, os príncipes não confiam em ti, os príncipes não querem que você vá, volta de madrugada, você e os teus criados. Então Deus, ele cuidou do coração de Davi. Ele não permitiu que Davi ali fosse destruído. Agora o capítulo 30, nós vamos ver o preço que Davi pagou por ter saído da terra de Israel e buscar refúgio na terra do inimigo. Esses capítulos 27, 28, 29 e 30 vai nos mostrar uma lição, que por mais que difícil a vida esteja com Cristo, nós não devemos deixar a terra da promessa, a casa de Deus, ir para o mundo, buscar refúgio nas pessoas mundanas, lá no mundo. Deus, todos que têm feito isso vão pagar consequência, e têm pagado por muitas consequências. Então, irmãos, diante dessas palavras, nós devemos ficar firmes com Deus, não sair da casa de Deus, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar mais para o mundo. Olha o que vai acontecer no capítulo 30 de 1 Samuel. E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com o impacto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, tinham ferido a Ziclag, tinham posto a fogo, levou cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém matara, nem pequenos nem grandes. Então somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. Eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, era levada cativo. Então Davi e o povo que achava com ele
alçou a sua voz e chorara, até que neles não houve mais força para chorar. Olha a dor que Davi e os 600 homens têm agora. Olha a consequência. Olha Deus corrigindo Davi. E Deus, Ele corrige a todos quanto Ele ama. Deus não quer que nós agimos pelo nosso coração, pelas nossas emoções. Nós devemos agir por Deus. O cristão, a cristã, sempre tem que consultar Deus para tudo. Tudo que nós fazemos em cima dessa terra, nós temos que perguntar: é da tua vontade, Senhor? Aqui, Davi está pagando esse preço. Colocaram fogo na cidade onde Davi residia. Entraram os amalequitas, levaram as 2 mulheres de Davi e todas as mulheres dos 600 homens, crianças, tudo que eles tinham. Esses homens choraram até que não tiveram mais força de chorar. Então o que Deus quer dizer com nós nessa noite? Que o Espírito Santo tem ciúme daqueles e daquelas que é de Deus. E mesmo que nós estivermos cansados da luta, dos vales do deserto, sempre nós não devemos agir por este coração, porque o nosso coração é enganoso. Então o que aconteceu? A dor de Davi agora, a dor dos 600 homens. Davi muito se angustiou, porque o povo falava no 6 do capítulo 30, de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa do seu filho, das suas filhas. Então agora o povo que antes seguia Davi, Davi agora não tinha mais seguidor. Os 600 homens agora revoltaram, viraram contra Davi e queriam pegar em pedras para acabar com a vida de Davi. Davi não tinha mais esposa, Davi não tinha mais a esperança do povo. Mas o que o rei Davi fez? Aquele nem era rei ainda. Davi se esforçou no Senhor seu Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que este homem foi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele perdeu tudo, quando as pessoas queriam matar ele, quando ele não tinha mais mulher, não tinha mais criança, tudo estava queimado e acabado, ele se esforçou no Senhor seu Deus. Alabacanta, alabacei. Nós devemos ser assim. Quando tudo está contra nós, quando vem das provas, luta, quando ninguém nos ama, é aí que nós devemos esforçar em Deus. Por isso Davi escreve no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faltou os homens, faltou as mulheres, faltou as crianças, mas o Senhor não faltou na vida de Davi. Davi perdeu tudo, mas não perdeu o Senhor. Que nessa noite você possa, mesmo que você já perdeu tudo, não tem mais jeito, não tem mais esperança, mas não perca o Senhor. Não perca, porque a graça de Deus, ela devolve. Ela devolve o que o diabo tomou. Ela devolve o que os erros nos causou. A graça de Deus, ela nos faz sentar numa mesa e todos os nossos inimigos ficar na frente daquela mesa e reconhecer que pode tudo ter faltado na tua vida, mas não faltou o Senhor. Então tudo faltou para Davi, menos o Senhor. Ele se esforçou no Senhor. E agora, por ele ter esforçado no Senhor, e disse Davi ao sacerdote, filho de Ameleque, traz-me, peço-te aqui o efode. Abiadar trouxe o efode a Davi. Então Davi, quando ele estava nas provas, nas lutas, ele se aproximava do sacerdote. Ele se aproximava da casa de Deus. Ele se esforçava em Deus. Por isso ele é um dos reis mais que
semelhou a Jesus, porque Davi, ele quando estava no vale, era aí que ele se aproximava mesmo de Deus. As lutas não tiravam Deus de Davi. E a Bíblia diz que agora, o versículo 8 do 30, então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de fato alcançará e tudo libertará. Agora aqui, no capítulo 30, Davi não mais faz do jeito dele. Ele, aqui agora, ele não é mais aquele Davi que quando estava cansado, tomava as suas atitudes pessoal, do seu jeito, da sua maneira. Davi aqui no capítulo 30, ele entende que nós não podemos dar um passo da nossa vida sem consultar a Deus. Mesmo perdendo tudo agora, ele tem temor e ele não vai atrás das mulheres, dos jovens, das crianças, se Deus não dá a resposta. Chama o sacerdote e pergunta o Senhor. E o Senhor disse: vai atrás, você vai alcançar e vai libertar tudo. E é isso que nós temos que ser, irmãos e irmãs. Nós não podemos dar um passo se Deus não permitir. Para que nós não venhamos chorar até a força acabar. Para que o diabo não venha entrar e levar tudo da nossa vida. Então Davi vai porque Deus permitiu. Então ele aprendeu a lição. E assim há muitos filhos pródigos que vêm do mundo com a cara quebrada, que largaram a casa de Deus pelas bebidas, pelas drogas, pelas prostituição, pelo pecado, pelo adultério. Muitos que deixaram a presença de Deus e foram embora para poder viver a vida deles do orgulho do eu. Um dia, essas pessoas, elas virão através da dor, através do sofrimento, através da prova, e muitas se convertem no meio dessas dores, e nunca mais eles vão querer andar pelos caminhos deles, mas pelo caminho do Senhor, pela direção do Senhor. Então todos e todas que têm abandonado o Senhor sofrerão consequências aqui na terra, e se não se arrependerem, perderão a própria alma na eternidade. Então que eu e você não venha ser rebeldes. Vamos servir o nosso Deus com dor. Não vamos fazer do nosso jeito, mas do jeito e da vontade do Senhor. Então aqui no capítulo 30, Davi vai perseguir a tropa agora. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens que com ele achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás e pararam 10. Seguiu-os Davi, eles 400 homens, pois os 200 homens ficaram atrás, porque não tinha mais força. Estava cansado e não conseguiram passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio. Então 200 homens cansou no meio da caminhada, e 400 seguiu Davi. E achou no campo um homem egípcio. Trouxeram a Davi e lhe deram pão. Comeu e deram-lhe a beber água. Olha o coração de Davi. Mesmo cansado, indo atrás de suas mulheres, seu povo, achou um homem, alimentou aquele homem, deu água e deu pão. E era aquele homem que ia dar direção para Davi. Então, irmãos, existem pessoas que Deus põe no nosso caminho para nós cuidar delas. Depois elas vão nos abençoar. Depois elas é que vai nos ajudar. Mesmo Davi cansado, ele não desistiu de alimentar uma alma, de dar comida e bebida para uma alma. Que eu e você não venham deixar o cansaço das lutas impedir nós de fazer o reino de Deus, que é amar, que é perdoar, que é ajudar o próximo.
E a palavra vai dizer que Davi deu para aquele homem no versículo 12. E deram-lhe um pedaço de massa de figo seco, 2 cachos de passa e comeu. Voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebido água. Sempre vai ter alguém pior do que nós. Sempre vai ter alguém passando necessidade, fome espiritual, fome natural. Então, Deus sempre vai pôr pessoas pior, numa situação difícil na nossa vida. Qual é a nossa missão? Ajudar essas almas que Deus põe na nossa vida. O 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. Meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos um com impacto para a banda do sul dos Queretitas, para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb, pusemos fogo a Ziclag. Este homem aqui era servo do rei amalequita, que pôs fogo na cidade de Ziclag, onde Davi estava. Então este homem vai levar Davi a encontrar aquela tropa. Olha como é o amor. Muitas vezes nós ajudamos uma pessoa que está caído, com fome, com necessidade, e essa própria pessoa Deus vai usar depois, mais na frente, que ela vai nos ajudar. Por isso nós não devemos ter o coração fechado. Estamos vivendo em dias que o amor esfriou, mas nós não devemos fechar o coração, porque é um ajudando o outro. E esse homem agora vai levar Davi no lugar aonde está a tropa de Israel. E disse-lhe Davi: poderia... Agora ele fala: nós demos com impacto no 14 para a banda do sul dos Queretitas, para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Disse Davi: poderia descer e guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: porque Deus me jura que não me matará? O servo fala: posso te levar, mas você não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor? Descendo te guiarei essa tropa. E descendo os guiou. Eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra o povo inimigo, que roubaram as mulheres, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só os 400 jovens que, montados sobre os camelos, fugiram. A graça de Deus, ela restituiu tudo que o inimigo levou. Davi pegou tudo de volta. Davi pegou as crianças, as mulheres, os homens, todos os despojos, que eram as riquezas que eles pegaram ali em Ziclag, do povo que era de Davi. O 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, suas 2 mulheres, livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo tornou a trazer. Aqui, irmão, é um homem e uma mulher que consulta a Deus. O homem e uma mulher que faz tudo dentro da direção de Deus. Deus cuida de quem anda na direção dele. Davi teve tudo de volta. E assim vai ser na minha vida e na vida de cada irmão, cada irmã. A graça é suficiente para restituir tudo aquilo que você já perdeu. Tudo aquilo que o diabo levou embora. Se a graça estiver em nós, ela traz tudo de volta. Então, tomou Davi todas as ovelhas, vacas
diante dos outros gados e dizia: este é o despojo de Davi. 21. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansado ficou no meio do caminho, não puderam seguir a Davi, deixaram de ficar no ribeiro. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Chegando Davi ao povo, saudou em paz. A graça devolveu para Davi o espírito de liderança. Ele volta a ser líder de novo dos 600 homens. Ele volta a ter suas mulheres, ter seus filhos e ter a sua riqueza. Assim também é na nossa vida. Tudo que nós fizer debaixo dessa terra, consultando a Deus, nós vai depender da graça. E quem tem a graça de Deus é abençoado. Quem tem a graça de Deus é restituído em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Então agora Davi já é outro homem. Davi agora tem um coração quebrantado. Davi agora está preparado para ser o rei de Israel. Davi agora não age mais segundo o coração dele, mas segundo o coração de Deus. As provas e as lutas que nós passamos aqui na terra é para nos moldar. É para nos dar um coração moldado. É para nos preparar para ser uma pessoa melhor, dependente de Deus. Por isso que Davi foi tanto perseguido. Por isso que Davi teve tanta luta. É porque Deus queria moldar Davi para ele ser um bom rei. Um rei que tivesse um grande legado. E assim também é comigo, é com a igreja do Senhor. Talvez essas provas que eu e os irmãos enfrentam é porque Deus não quer que nós passamos na frente dele. Deus quer que nós dependemos da graça dele. Terminando. E então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinha ido com Davi, responderam e disseram: visto que não fora conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, que teve cada um na sua mulher e seus filhos se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, contra nos vinha a nossas mãos. Quem então vos daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Então os 400 que lutaram falaram: nós não vamos dar para vocês os 200. Vocês não foi, vocês ficou no meio do caminho. Agora os despojos, as riquezas é para nós. Mas aqui Davi já era outro Davi, quebrantado, mais amoroso. Porque depois das provas nós sai quebrado, transformado. E ali Davi não. Davi disse: foi Deus que nos deu esses homens nas nossas mãos. Nós vamos repartir do despojo. Nós vamos dar para os que não foram, os que estavam cansados. 25. E o que assim foi desde aquele dia em diante. Porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziklag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos seus inimigos do Senhor. Então quando ele chegou naquela cidade, ele abençoou os seus irmãos de Judá. Agora Davi entende quem é os inimigos, é os que é estrangeiro, os filisteus, e que a nação deles é os seus amigos. Assim, irmãos e irmãs, é com nós da igreja. Quem é os nossos amigos? É os cristãos. Não é os que estão lá no mundo. No mundo jaz do maligno. Muitas vezes nós deixamos de amar os irmãos da igreja, as irmãs da igreja, desviamos, vamos para as rodas dos escarnecedores, vamos para o mundo achando que no mundo nós vai ter amiga, irmãos e irmãs. Você está enganado pela Bíblia Sagrada. Davi, que agora ele é quebrantado, e ele reconhece que amigos é os de Judá, e os de Filisteu é inimigo. E assim essa palavra é para nós.
Nós temos que aprender a amar os irmãos da igreja, as irmãs da igreja. Nós temos que aprender a amar a casa de Deus, porque lá fora não tem amizade verdadeira. É dentro do arraial de Deus, é dentro da casa de Deus. Nós devemos ser como Davi aprendeu a lição. Agora ele reparte, agora ele ajuda os seus. E assim também nós devemos ajudar os que é da casa de Deus, lutar pelos que é de dentro. Muitas vezes nós queremos agradar os de fora e esquece de abençoar os de dentro. Mas que nós venhamos ter a mudança de dentro, porque quando nós mudamos de dentro, nós abençoamos primeiro os de dentro e abrimos olhos com os que estão lá fora. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs que vão ouvir nossas pregações. Comenta nas minhas pregações, manda meus links para outros irmãos, outras irmãs. E que Deus abençoe. Até as próximas pregações em nome de Jesus.